Graça e paz, irmãos, da PIB de Vista Alegre, Pastor Vitor Rezende. Estamos à porta de um novo ano e é um ano que nós precisamos pensar, é um ano que precisamos aproveitar, é um ano que precisamos projetar. Passamos o ano de 2022 com muitos projetos e o ano de 2023 também não será diferente. Nós temos novos desafios e para isso eu vou deixar um versículo do texto de Romanos 12, 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se deixe conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto dessa parte em que ele diz que precisa renovar o nosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso é o nosso culto racional. Deus, em Gênesis, quando ele vai criar o mundo, tudo o que ele vai fazendo, conforme ele vai criando, o texto diz que ele vê que é bom. E nós temos a nossa porta 2023. 2023, irmãos, com a nossa renovação do nosso entendimento, nós com certeza experimentaremos um ano bom, agradável e perfeito, porque estamos dentro da vontade de Deus. Nós temos muitos projetos, como eu disse, e temos muitos desafios. E é nesse momento que nós precisamos expandir a nossa mente e entender o sentido da nossa missão, porque tudo o que Deus fez para a gente é bom e nós estamos no centro da vontade de Deus. Então o desejo do meu coração é que você possa experimentar um ano bom, um ano agradável e dentro da vontade de Deus. Mas para isso, nós precisamos renovar a nossa mente, entender o momento em que nós estamos experimentando e vivenciando. E é dentro desse momento que você vai experimentar a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. Teja sonhos, teja projetos, convide Deus para esse 2023, para você, para a sua família e para todos os seus que estão contigo. Essa é a palavra do pastor Vitor Rezende e tenha um 2023 bom, agradável e dentro da vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Amém. Meus amados irmãos, boa noite. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida dos irmãos. Nós estamos aqui como pastores e aqui em particular trazendo aqui uma palavra do Senhor para a sua vida, para a sua família. Nesse tempo, nesse ano que nós estamos encerrando. 2022 está indo embora, 2023 está chegando e esse é o novo ciclo, é o novo momento onde nós podemos estar juntos e compartilhando. E a minha palavra é na direção de motivar os irmãos a olharem para Cristo como o Senhor da vida de cada um de nós. Nós sabemos que somos igreja quando nós caminhamos nessa direção. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco da palavra do Senhor, onde nós vamos meditar um pouco sobre aquilo que o Senhor tem falado conosco e através de nós. Lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo, através da igreja dos romanos, ele diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A minha palavra neste momento é perguntar a cada um de nós. É um momento de reflexão, é um momento de nós pararmos e pensarmos. Quantas das vezes eu parei para ouvir o Senhor? Quantas das vezes eu ouvi Deus falar através da sua palavra? Quantos momentos eu separei para buscar ao Senhor, para ouvir a sua voz, para compreender a sua vontade? E nós sabemos que fazer a vontade de Deus não é algo fácil para as nossas vidas, porque nós temos vontade,
Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, do nosso tempo, naquilo que nós pensamos ser o correto. Mas entender a vontade de Deus é algo precioso para nós. E nós encontramos na palavra de Deus várias passagens, vários homens de Deus que tiveram essa experiência de caminhar na direção de compreender o Deus e a sua vontade. Eu quero citar aqui Abraão, quando ele teve que sair da sua terra, quando Deus o convidou para sair da sua terra. E é exatamente isso. Nós precisamos abandonar a nossa vontade, abandonar o nosso lugar de conforto, abandonar aquilo que nós pensamos ser o lugar certo, fazer as coisas certas a partir de nós. Deus convida Abraão através da sua voz, quando ele chama Abraão para sair da sua terra. E nós entendemos que realmente é uma caminhada na direção de nós fazermos e compreendermos a vontade de Deus. E nós sabemos que o quanto é desafiador nós abrimos mãos daquilo que nós pensamos, daquilo que nós queremos. Esse foi um ano difícil, foi um ano onde nós tivemos grandes desafios e nós passamos por várias circunstâncias. E como igreja do Senhor, nós precisamos caminhar sempre na direção de compreender que é agradável ao coração de Deus nós fazermos a sua vontade. É satisfatório ao coração de Deus quando nós fazemos a sua vontade, quando nós cumprimos a sua vontade, mas passa pela obediência. Nós precisamos tomar uma decisão de obedecer ao Senhor. Assim como Abraão decidiu, assim como Abraão obedeceu, ele caminhou na direção de compreender o Deus verdadeiro e a vontade de Deus. E cada momento, cada circunstância que ele passava, que ele confiava no Senhor, ele sabia que a vontade de Deus era plena. Nós temos a nossa vontade. Encontramos Cristo na cruz dizendo para o Pai: Pai, se for a tua vontade, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade. Nós temos a nossa vontade e a vontade de Deus. E nós precisamos compreender que caminharmos juntos como igreja, estarmos nesse novo desafio, nesse novo ano, com o propósito de nós buscarmos ao Senhor, confiarmos nele. E estamos aqui estendendo as mãos para cada um de vocês, minha amada igreja, para nós estarmos realmente centrados na palavra de Deus, compreender cada exemplo citado na palavra de Deus, compartilhar os nossos exemplos, compartilharmos as nossas experiências. Assim nós construímos uma caminhada na direção de fazermos a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Há satisfação no coração de Deus quando nós nos tornamos filhos obedientes. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe a sua família, que o Senhor esteja com cada um de nós nessa nova caminhada e juntos realmente nós vamos cumprir esse propósito de caminharmos na direção de fazermos e compreendermos que a vontade de Deus, ela é agradável. Feliz Ano Novo! Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã da Primeira Igreja Batista de Vista Alegre. Estamos a poucos minutos do romper de um novo ano. Estamos encerrando o ano de 2022, iniciando breve o ano de 2023. E nós, os pastores dessa igreja, queremos deixar uma reflexão para o seu coração. A reflexão que estamos trazendo para você está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é este culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito interessante quando o apóstolo Paulo está falando isso, que ele está falando num substantivo grego que se refere a uma percepção intelectual e ao julgamento moral do ser humano. E ele coloca esse entendimento como um centro que afeta todo o nosso comportamento. Ele está dizendo para a gente, olha só, vocês precisam oferecer todo o corpo de vocês, a vida, a família, os negócios, tudo que está ao redor de vocês, tudo que está ligado a vocês no seu dia a dia, vocês precisam oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. E esse culto é um culto racional, é um culto que passa pela nossa percepção, é um culto que passa pelo nosso entendimento, pelo centro das nossas vontades
e ele se manifesta numa conversão de entendimento. Através da palavra de Deus, através do Espírito do Senhor, eu sou convencido, a minha mente ela é transformada, ela é regenerada, ela é moldada pelos padrões da palavra de Deus, e agora, por essa nova mente, por essa renovação mental, eu ofereço tudo que eu tenho a Deus, como um sacrifício santo, vivo e agradável. E é assim que o cristão vive, e eu acredito que foi assim que você buscou viver nesse ano de 2022. Só que aí ele vai continuar no versículo 2, ele vai dizer, olha, e não se amoldem ao padrão desse século. É muito interessante que quando nós pegamos uma água ou um jarro para colocar a água, um copo, seja qual for, a água ela vai se amoldar, ela vai se acomodar naquela jarra, naquela garrafa, naquele copo. E ela vai tomar o padrão daquela forma. É isso que o mundo tenta fazer com cada um de nós. Ele tenta nos acomodar de uma tal forma que a gente vai se acostumando, se amoldando no nosso entendimento, na nossa maneira de perceber, de ver. A Igreja do Senhor, ela sempre enfrenta desafios no mundo. Enfrentou no ano de 2022, vai enfrentar no ano de 2023. Nós precisamos entender, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, que agora nós temos uma nova mente, que é a mente de Cristo. Então, com a mente de Cristo, nós não podemos nos acostumar, nos amoldar com os padrões do presente século. Nós temos que trabalhar uma renovação, uma consagração, uma transformação. Para que aí, uma vez consagrados, uma vez transformados, uma vez renovados, a gente vai experimentar algo. Que é o que ele vai falar no final do versículo 2, ele vai dizer que aí vocês vão ser capazes de experimentar e comprovar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu tenho a minha mente transformada, a sede do meu intelecto, das minhas vontades, do meu ser. Essa minha nova mente me leva a me consagrar, a não me moldar, mas a me consagrar, a entregar a Deus tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu entrego a minha família, entrego meus negócios, entrego minha vida. Já não vivo mais para o meu ventre, para as minhas vontades. Já não sou maldoso nem malvado. Agora eu sou bom, eu pratico boas obras, porque eu tenho uma nova maneira de perceber, de pensar, a partir dos padrões de Cristo, que o Espírito faz em mim pela palavra de Deus. E aí, vivendo essa nova vida, uma vida de consagração, eu experimento e comprovo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu queria falar com você, meu irmão e minha irmã, sobre a perfeita vontade de Deus. Porque, às vezes, no nosso dia a dia, no ano que passou, a gente pode ter vivido coisas que a gente fala, isso não é perfeito para mim, isso não é bom para mim, isso é desagradável. É porque a gente não consegue entender os propósitos de Deus. É claro que existem as circunstâncias da vida, mas também existe a vontade soberana de Deus e ela se manifesta na nossa vida. Ainda mais quando nós nos rendemos por completo. Quando nós buscamos a vontade dele em todas as circunstâncias, o culto vivo, santo e agradável, a vontade dele é experimentada e comprovada. E aí a gente pode entender, através dessa consagração, dessa entrega, a gente pode experimentar e comprovar como ela é perfeita para nós. Talvez não perfeita para o entendimento do mundo. Talvez não perfeita para a nossa carnalidade, para a nossa natureza caída, como a gente diz na teologia, mas é uma perfeita vontade de Deus, que vai nos conduzir à salvação e às bênçãos dele. Que nesse ano de 2023, a gente possa viver, experimentar e comprovar como a vontade de Deus é boa, como a vontade de Deus é agradável, como a vontade de Deus é perfeita. E isso se dá através de uma renovação de entendimento, não se amoldando aos padrões do presente século, mas transformando tudo pela renovação do nosso entendimento e entregando tudo que temos e tudo que somos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que nesse ano de 2023, meu irmão e minha irmã, você possa entregar a Deus seus sonhos, seus planos, seus projetos, sua família,
todas as circunstâncias da sua vida e pedir que Ele manifeste para que você experimente e comprove a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Que Deus abençoe esse romper do novo ano, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e que você tenha um 2023 abençoado, vivendo a vontade de Deus, experimentando essa perfeita vontade de Deus. Um feliz ano novo, meus irmãos. Feliz ano novo, Primeira Igreja Batista de Vista Alegre. Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua vida. Fiquem em paz.